A verdadeira história de Tiradentes e o papel da maçonaria na Inconfidência Mineira. Tiradentes, a farsa criada pelos líderes maçônicos da Inconfidência Mineira. O feriado de 21 de abril é fruto de uma história fabricada que criou Tiradentes como bode expiatório. Quem morreu em seu lugar foi um ladrão chamado Isidro Gouveia. Tiradentes estava muito bem vivo um ano depois em Paris. Tiradentes foi sentenciado à morte e enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, no chamado Campo da Lampadosa, que hoje é conhecido como a Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes está o monumento a Dom Pedro I no Largo do Rossio, inaugurado em 1862 e que representa o momento no qual foi declarada a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Nas faces laterais abaixo do monumento de Dom Pedro I encontram-se as armas de Bragança em bronze, vigiadas por 2 dragões de ouro. Com a proclamação da República, precisava ser criada uma nova identidade nacional. Pensou-se em eternizar Marechal Deodoro, mas o escolhido acabou sendo Tiradentes. Ele era de Minas Gerais, estado que tinha à época a maior força republicana e era um polo econômico muito forte. Jogaram ao povo uma imagem de Tiradentes parecida com a de Cristo. Transformaram-no em herói nacional, cuja figura e história construída agradava tanto a elite quanto o povo. No quadro Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo, pintado em 1893. Tiradentes jovem, sem barba e com o uniforme dos Dragões de Minas, em pintura de Washington Rodrigues, de 1940. Tiradentes não tinha barba nem cabelos longos. A própria posição de alferes não lhe permitia tal aparência. Além do mais, naquela época, os prisioneiros tinham o cabelo e a barba raspados para evitar a proliferação de piolhos. A Tiradentes não chegou a concluir o curso primário. Aos 11 anos, quando ficou órfão de pai, que era um pequeno fazendeiro, foi morar com seu padrinho, Sebastião Ferreira Dantas, um cirurgião que lhe instruiu acerca de medicina e odontologia. Ainda jovem, ficou conhecido pela habilidade com que arrancava os dentes estragados das pessoas, daí o seu apelido. Em 1780, tornou-se soldado e, um ano depois, foi promovido a alferes. Nesta mesma época, envolveu-se na Inconfidência Mineira. Tiradentes foi iniciado na maçonaria pelo poeta e juiz Cruz e Silva, amigo de vários inconfidentes, cuja vida teria salvado, não se sabe em que circunstâncias. Naquela época, a maçonaria permitia que se fizesse iniciações fora dos templos e às vezes por um irmão com autoridade, o que era denominado de iniciação por comunicação. Existe ainda hoje uma loja maçônica em sua homenagem, a loja Tiradentes 53. Como eram simples alferes, patente igual à de tenente, não lideraria coronéis, brigadeiros, padres e desembargadores, que eram os verdadeiros líderes do movimento. Semi-alfabetizado, é muito provável que nunca esteve plenamente a par dos planos e objetivos do movimento. Todos os movimentos libertários dos séculos XVIII e XIX tiveram a participação da maçonaria. Apesar de ser maçom, Tiradentes não acompanhou os demais maçons, porque estes eram da alta elite e, em sua grande parte, estudantes que haviam recentemente regressado formados da cidade de Coimbra, em Portugal. Uma das evidências documentais da participação da maçonaria são as cartas de denúncia existentes nos autos da devassa, informando que maçons estavam envolvidos nos conluios. Os maçons brasileiros foram encorajados na tentativa de libertação pelo exemplo dos Estados Unidos, onde saíram vitoriosos os maçons George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson.
O dístico maçônico que adorna o triângulo perfeito é um fragmento de ecoglas ou bucólicas do poeta romano Virgílio. Utilizando como disfarce a ideia da Santíssima Trindade, o triângulo representaria, na verdade, a sagrada trindade da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. No interrogatório relatado nos autos da devassa, ao ser perguntado sobre o significado da bandeira, Tiradentes teria respondido Sagrada Trindade e não Santíssima. Tal detalhe passou despercebido ao escrivão. Tiradentes era um dos poucos inconfidentes que não tinha família. Tinha apenas uma filha ilegítima e traçava planos para casar-se com a sobrinha de um padre chamado Rolim por motivos econômicos. Ele era o de situação inferior, portanto, a melhor escolha para desempenhar o papel de um bode expiatório que livraria da morte os verdadeiros chefes. E foi assim que foi armada a traição, em 15 de março de 1789, com o Silvério dos Reis indo ao palácio do governador e denunciando Tiradentes. Ele foi preso no Rio de Janeiro, na cadeia velha, e seu julgamento prolongou-se por 2 anos. Durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento, porque tinha a promessa de que livrariam a sua cabeça no caso de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda de companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão, o carpinteiro Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Gouveia foi conduzido ao cadafalso e testemunhas que presenciaram a sua morte se diziam surpresas porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou absolvidos. O roubo da cabeça seria uma das primeiras afrontas da maçonaria às autoridades repressoras portuguesas, mostrando-lhes que a luta só começava. Em 1822, Tiradentes foi reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira e, em 1865, proclamado patrono cívico da nação brasileira. A partir de 1870, a maçonaria elege Tiradentes como seu símbolo maior e reivindica a organização do Levante dos Inconfidentes. Em 1969, o historiador carioca Marcos Corrêa estava em Lisboa quando viu fotocópias de uma lista de presença na Galeria da Assembleia Nacional Francesa de 1793. Corrêa pesquisava sobre José Bonifácio de Andrade e Silva e acabou encontrando a assinatura que era o objeto de suas pesquisas. Próximo à assinatura de José Bonifácio, também aparecia a de um certo Antônio Xavier da Silva, idêntica à da assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes teria embarcado incógnito com a ajuda dos irmãos maçons na nau Golfinho, em agosto de 1792, com destino a Lisboa. Junto com Tiradentes, seguiu sua namorada, conhecida como Perpétua Mineira, e os filhos do ladrão morto, Isidro Gouveia. Em uma carta que foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa, existe a narração do desembargador Simão Sardinha, na qual diz ter se encontrado na Rua do Ouro, em dezembro do ano de 1792, com alguém muito parecido com Tiradentes, a quem conhecera no Brasil e que, ao reconhecê-lo, saiu correndo. Há relatos que, 14 anos depois, em 1806, Tiradentes teria voltado ao Brasil, quando abriu uma botica na casa da namorada Perpétua Mineira, na Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias,
e que morreu em 1818. O berço da expressão popular dos mineiros "uai", segundo o odontólogo Dr. Silvio Carneiro e a professora Dorália Galesso, foi o presidente Juscelino Kubitschek quem os incentivou a pesquisar a origem. Depois de exaustiva busca nos anais da Arquidiocese de Diamantina e em antigos arquivos do estado de Minas Gerais, Dorália encontrou a explicação provavelmente confiável. Os inconfidentes mineiros, patriotas, mas considerados subversivos pela coroa portuguesa, comunicavam-se através de senhas para se protegerem da polícia lusitana. Como conspiravam em porões e sendo quase todos de origem maçônica, recebiam os companheiros com as 3 batidas clássicas da maçonaria nas portas dos esconderijos. Lá de dentro perguntavam: "Quem é?" E os de fora respondiam: "Uai!", as iniciais de união, amor e independência. Só mediante o uso dessa senha a porta era aberta aos visitantes. Conjurada a revolta, sobrou a senha, que acabou virando costume entre agentes das alterosas. Os mineiros assumiram a simpática palavrinha e, a partir de então, a incorporaram ao vocabulário cotidiano, quase tão indispensável como tutu e trem. Uaiço! No início do século XVIII, com o desenvolvimento econômico e intelectual da colônia, alguns grupos pensaram na independência política do Brasil, de forma que os brasileiros pudessem decidir sobre seu próprio destino. Eclodiram então vários movimentos de caráter emancipacionista, como a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, de 1798, e a Revolução Pernambucana, ou Revolução dos Padres, de 1817, todas elas duramente reprimidas pelas autoridades portuguesas. Em todos esses movimentos, a maçonaria se fez presente por meio das lojas maçônicas e sociedades secretas de caráter maçônico, tais como Cavaleiros da Luz, na Bahia, e Areópago, de Itambé, na divisa da Paraíba e Pernambuco, bem como pelas ações individuais ou de grupos de maçons. Nas colônias espanholas, o grande artífice e comandante do movimento libertador foi o maçom Simão Bolívar. É revelador o fato de que todos os libertadores das colônias americanas tinham sido maçons, a começar por George Washington. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.